Muito bom dia, família Soma. Vocês estão bem? Todos bem? Todos felizes? Feliz ano novo. Que alegria, né? Ano novo, horário novo, como diz o Leandro, palco novo, tudo novo. Eis que tudo se fez novo. Que alegria, bom demais, muito bom. Eu estou muito alegre. Todo início de ano é assim, né? Esse ano eu vou emagrecer. Cara, eu já não sei quantas vezes a gente lidou com esse assunto. Vamos pular essa parte. Eu gosto também do início do ano porque início do ano para mim é algo muito alegre. Ontem foi dia 4, e nós completamos 22 anos de casados. Alguns de vocês estavam recém-nascendo, alguns nem tinham nascido, eu acho. Né, Miqueias? A tua carinha engana, mas acho que tu é novinho, né? Que idade tu tem? 28? Não, falando sério agora. 28, dormiu no sereno. Então, o cara tinha 6 anos, imagina. Tava brincando de carrinho. Era o Gui, pouco menos, né? Imagina. E eu tava furando um corpo humano. Tô brincando, gente. Não devia ter falado isso. Não devia, sei que eu não devia ter falado. Era um ser transante já. Também não devia ter falado, perdão. Vou parar com isso. 22 anos de casados. E aí estamos nós. E alegria. Então ontem a gente planejei de última hora, como todo bom brasileiro, um jantar com minha esposa. Deu tudo errado, não pudemos ir lá. Tive que mudar. Pensei, cara, eu vou levar ela para ver as estrelas. A gente foi num mirante em Morro Reuter. Cara, vou fazer algo romântico, né? Comprei frango frito e fomos lá comer. Gordo tem que ter alguma gordice. Não pode ser tudo também, assim. Então, cara, enfim, foi uma alegria, foi bênção. E cá estamos nós para mais um ano, começando uma série nova. E por que a gente está fazendo isso aqui? Primeiro, deixa eu explicar para vocês por que nós lidamos com série de sermões na Soma. Porque é algo previsível. Série de sermão é algo previsível. Cara, quem se criou em igreja pentecostal, como eu, é muito fácil chegar no culto, tu não sabe nem quem é o pregador. Quanto menos que sermão vai ser. Às vezes chega uns que pregam uns mistérios meio louco e tu sai dali meio... Será que eu que não estava conectado com Deus? Será que eu que não estava bem? O que foi? Esse culto hoje não estava muito... Né, Gê? É assim, né? E aí, cara, série de sermões tu sabe com o que tá lidando, tu sabe em que terreno tá andando. Além disso, é uma forma de nós conseguirmos lidar com todos os assuntos. Por quê? Porque em algum momento nós fazemos série de sermões num livro da Bíblia, em algum momento a gente faz uma série de sermões temática, em algum outro momento a gente lida com algum assunto. Então, por exemplo, agora nós vamos falar sobre a visão da igreja. E nós vamos aplicar isso à missão. Porque esse ano eu quero que nós lidemos com esse assunto. Eu quero que nós sejamos aplicados à missão esse ano. Nós precisamos. Cara, a gente vai completar um ano agora na Páscoa e a gente precisa crescer. Uma igreja, quando ela é saudável, assim como uma família, quando é saudável, cresce. O ser humano, quando é saudável, ele cresce. A Rebeca, ela está crescendo, por quê? Porque é uma criança saudável. A Ruth, demorou um pouco mais, mas também queremos que ela fique saudável. Orem por isso. Toda semana tem sido uma luta. A gente nem precisa mais passar na recepção da UPA. Eles já nos conhecem, bem-vindos. Eles já nos esperam com um cafezinho. Mas o que é isso? É um ser humano que precisa crescer. Para isso tem que estar saudável. A igreja é a mesma coisa. A igreja é um organismo. Se a igreja é saudável, ela vai crescer. Entendido? Então, nós vamos percorrer aí 3 sermões em que nós vamos revisar a visão da igreja. Quem lembra qual é a visão da igreja? Alguém lembra? Estão colando já, né? Estão colando. Amando Jesus? Vamos lá. Amando Jesus? Formando discípulos? Transformando o mundo. Essa é a nossa visão. É isso que nós queremos. Cara, coisa pouca. Só transformar o mundo. Só isso. A gente começa transformando o nosso mundo. E aí nós vamos percorrer esses 3 pontos da visão. Hoje a gente ficar no primeiro deles, amando Jesus. Ok? E essa tem que ser a razão da nossa missão.
a missão da igreja precisa iniciar de acordo com a nossa visão, amando Jesus. Vamos ler o texto bíblico? Eu gostaria muito que vocês lessem comigo aí, Evangelho de Lucas. Lembrando, nós estamos nessa série de sermões porque eu quero que nós nos foquemos na missão esse ano. Nós temos que evangelizar, nós temos que falar de Jesus, nós temos que alcançar o perdido, nós temos que ir para fora. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, do 25 ao 33. Diz assim a palavra de Deus: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Sublinha aí, sublinha essa frase. Não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E quem não toma a sua cruz, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Verso 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. 3 vezes Jesus fala isso. 3 vezes ele repete essa frase enfaticamente. Não pode ser meu discípulo. Vamos contextualizar um pouquinho. O que está acontecendo aqui? Jesus está saindo e ele está se direcionando a Jerusalém. Ele está, não que ele já vai para lá, ele vai fazer outras paradas, mas a ideia dele, já a ideia de deixar claro para os discípulos é que ele vai para Jerusalém. O caminho, o destino dele é ir para lá. Dito isso, Jesus realiza muitos milagres, muitos sinais, ele faz muitas coisas. E muitas pessoas começam a acompanhar. Muita gente começa a ir atrás dele. Mas porque ele está fazendo. Porque eles estão vendo a coisa acontecer, eles estão vendo pessoas serem curadas, eles estão vendo mortos ressuscitarem, eles estão vendo de tudo. Cara, e quem é que não quer ver esse tipo de coisa? Quem é que não quer ver isso? Eu conheço, presta atenção, eu conheço crente que vive indo em evento assim, porque é onde mais ocorrem experiências desse tipo e a pessoa vive em busca disso. É como uma droga. Quando tu te acostuma com isso, tu não acha graça mais no culto normal, uma explicação da palavra e aplicação na tua vida. É viciante. E aqui está acontecendo isso. Jesus está indo e eles estavam acompanhando Jesus. E cara, Jesus ele não é, apesar de que ele gosta de números, ele tem um livro com esse nome na Bíblia, mas ele não é apegado a isso. Jesus ele tem vários seguidores no Instagram, mas ele não está preocupado com a quantidade de seguidores. E aí ele pensa assim, cara, tem muita gente aqui. Eu vou ter que lapidar um pouquinho isso aqui, eu vou ter que dar uma eliminada. Tem muita gente. E nem todos que estão aqui estão entendendo a real. Eles não entenderam, eles não pegaram a ideia ainda. E aí Jesus se vira para a multidão e fala isso aqui. Olha, presta atenção. Cara, qual é o cara hoje, um líder, qual é o cara com muitos seguidores, que vai virar para o pessoal e dizer: vocês não podem ser meus seguidores, vocês não podem me seguir, vocês não podem me acompanhar. Ninguém faz isso. Jesus faz. Ele vira para a multidão, ele vira para aquelas pessoas e ele diz
3 razões pelas quais eles não podem ser discípulos dele. E aqui já fica claro para nós, a gente tem a tendência de avaliar as coisas por números. A gente tem a tendência de avaliar o sucesso de alguma coisa com base em números. E isso é um sinal, é um termômetro, tem muitos outros. A gente não avalia o crescimento, por exemplo, da igreja com base somente em números, ok? Entendido? É um sinal, é um termômetro, mas não é o único. Nós não podemos nos apegar somente a isso. Então, Jesus fala 3 vezes que as pessoas não podem ser seus discípulos. E eu quero ver com vocês, então, as 3 exigências de Jesus aqui. Ele faz 3 exigências para os discípulos que realmente o amam, para quem realmente ama Jesus. E por isso que ele inicia falando, se alguém não vem a mim e não me ama mais, nós precisamos amar Jesus. Isso fica claro para nós. Ok? Vamos lá? Em primeiro lugar, nós precisamos ter em Jesus prioridade absoluta e inegociável. Jesus precisa ser a nossa prioridade maior, mais alta. Ele precisa ser, de fato, a prioridade na nossa vida. Aqui, Jesus inicia falando em comparação com o amor aos outros. O amor que se tem por pai, por mãe, por tio, por vó, por cachorro, por pet, seja o que for. Nada pode se comparar ao nosso amor por Jesus. A ponto de que a tradução... Cara, e aqui fica... As traduções em português, elas são ridículas disso aqui. Por quê? Porque eles tentam amenizar, eles tentam dar uma maquiada, assim. O texto, na verdade, Jesus não está dizendo quem me ama precisa me amar mais do que ama o Pai. Não, sabe como é que Jesus fala? Odiar. Se você não odiar o seu pai, não odiar a sua mãe, não odiar a esposa, filhos, o texto no original está dizendo isso. Tu precisa odiar. Tá, pastor, mas peraí, o mandamento bíblico manda eu amar o próximo como a mim mesmo. Deus é amor, eu preciso amar a Deus para amar o próximo. A Bíblia manda eu honrar pai e mãe, como é que eu vou odiar pai e mãe? Como é que isso? Não tá certo, né? Pô, Jesus se enganou ali, eu acho. A questão é, Jesus usa propositalmente esse termo para mostrar que o nosso amor por ele precisa ser tão grande, tão elevado, que o nosso amor pelos outros é tão pequeno, mas tão diminuto, que ele parece um ódio em comparação com o nosso amor por Jesus. Estão entendendo? A ideia do que Jesus está falando não é que tu precisa literalmente odiar pai e mãe, odiar marido, esposa, filhos, não é isso. Mas é que em comparação com o teu amor por Jesus, o meu amor por Jesus tem que ser tão maior, tão mais alto, que o nosso amor pelos outros parece ódio. Tu percebe o contraste nisso aqui? E aí, a minha pergunta é, a gente faz isso? A gente faz isso aqui? Cara, as pessoas olhando para ti, olhando para mim, elas podem dizer, cara, eu sei que ele ama a mulher dele, eu sei que aquela mulher ela ama o marido dela, mas nossa, nem se compara. Mas nem se compara, olha ali, com o amor que ela tem por Jesus. Você entende? A ideia aqui é justamente odiar, aborrecer, em comparação, o nosso amor por Jesus precisa ser muito maior, incomparavelmente maior. Por quê? Porque Jesus não divide o lugar dele com pai, mãe, filho, filha, esposa, marido, cachorro, seja o que for. Jesus não divide, ele não compartilha. O espaço dele é dele. Ou se tu quiser dividir, tu já tirou ele de lá. Entendeu? Nós precisamos ter um amor por Jesus tão maior que a diferença para os outros é ridiculamente, ela é incomparável. Nós odiamos os outros. Essa é a diferença. O amor em si já fica distinto aqui, cara. O amor que Jesus exige, o amor que Jesus quer, é diferente do que nós vemos na cultura. A cultura hoje ela tem um amor à la carte.
Tu acha que tem que ser assim, então tu vive dessa forma. Ou então tu precisa respeitar a minha forma. Eu acredito que para me amar, tu tem que me tratar desse jeito ou daquele. Com Jesus não é assim. Na cultura, se tu me ama, tu me aceita como eu sou. É ou não é? Cara, se tu me ama, tu me aceita como eu sou. Tu tem que respeitar as minhas decisões, tu tem que concordar com aquilo que eu falo, ou senão a gente só se afasta e se distancia e o relacionamento ele é insignificante. Com Jesus, não. Com Jesus, a ideia é que se tu ama Ele, tu vai fazer exatamente o que Ele diz. Não é, talvez, não é uma opção, não é tu ter uma alternativa, não é. Com Jesus, é da forma como Ele diz. Não é como nós queremos. Por isso que o nosso relacionamento com Jesus não é pautado no nosso sentimento, naquilo que a gente sente ou acha que tem que ser. Por isso que nós não concordamos com quem diz assim, cara, eu me relaciono com Jesus do meu jeito, a minha maneira. Não existe isso. Não existe. Jesus dá a maneira dele. Ele estabelece como deve ser. Entendeu? Jesus, ele é culturalmente irrelevante. Ele não está nem aí para a cultura. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Ele não é culturalmente relevante. A questão é, todos nós temos prioridades. Todos nós. Todos nós temos as nossas prioridades. E não tem problema nisso. Não tem problema. A questão é que nós precisamos priorizar Jesus. O amor da nossa vida tem que ser Jesus. E é esse amor que vai pautar, que vai definir, que vai moldar os nossos outros amores. Entendido? Amém ou não amém? Então a questão aqui é, não vá aos extremos. Não vá até os extremos. Por exemplo, um extremo é o quê? É tu negligenciar. Tu negligencia a tua família, tu negligencia trabalho, tu negligencia a faculdade, tu negligencia tudo. Não, eu vou amar Jesus agora, eu tenho que viver para Jesus. E aí tu larga a mão de tudo e nunca se responsabiliza por nada. Esse é um extremo. O outro extremo é tu usar essas coisas como desculpa para não estar servindo Jesus. Não, eu não posso, porque eu tenho que tal coisa. Eu tenho que visitar minha avó. Minha esposa vai fazer um almoço especial, hoje eu não posso. Sabe, quando o Dani convida o pessoal para vir servir, sempre tem aqueles que não podem, sempre tem o que, o cachorro do meu vizinho adoeceu, não tenho, eu vou ter que levar ele no veterinário. Sempre tem alguma coisa. Jesus, ele sempre fica para quando der. E cara, detalhe, e alguns podem estar pensando assim, pastor, mas tu está falando de Jesus, agora tu está falando de servir a igreja. Sim, exatamente. É exatamente isso que eu estou falando. É exatamente isso que eu estou falando. Tu serve a Jesus servindo a igreja. Tu serve a Jesus na igreja. Amém? Então, a questão dos extremos é que tu precisa evitar. Tu não pode... Cara, várias pessoas me perguntam como que tu lida com, por exemplo, familiares que são... Vou usar um termo aqui, tá? Mas, perdoem, eu não tenho outro agora. Tóxicos. Como tu lidar com familiares tóxicos? Cara, simples, como tu lida com qualquer um. Tu faz missão. O nosso foco precisa ser missão. Tu te relaciona com ímpio, sim ou não? Nós devemos, sim ou não? Sim, óbvio. Nós temos que ir fazer missão. Como é que nós vamos fazer missão só para crente? Tu te relaciona com pessoas ímpias, pessoas que não partilham da mesma fé que nós. Como que nós fazemos isso? Enquanto nós estamos fazendo missão. A partir do momento que nós nos tornamos alvo missionário, cara, já não serve mais. Não tem como. Opa, pisa no freio. Ontem, minha esposa e eu, nós estávamos conversando em casa e eu disse para ela sobre essa questão de servir, enfim. E nós estávamos falando sobre amizades. Cara, tem amizades que tu vê que faz mal. Tu vê, mas a pessoa está presa naquilo ali. Tem amizades, às vezes, cara, tu deveria estar evangelizando, falando de Jesus, tu deveria estar te relacionando de forma que tu influencia, mas acaba que é o quê? Sempre é a pessoa que está te puxando. Entende? Então daí o que acontece?
Daí tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, tu não pode fazer aquele outro, porque tu tá com um vizinho, tu tá com um parente, tu tá com isso, com aquilo, e tu nunca pode servir. E aí a coisa vai ficando, Jesus vai ficando para depois. Por quê? Porque, cara, nós estamos falando de um prédio agora, tá? Estou falando de um prédio. Olha isso aqui, como é que tá. Nós temos que pintar, nós temos que arrumar essa elétrica pro lado de lá, iluminação. Nós temos que arrumar uma iluminação decente pro lado de cá. A gente precisa fechar lá. A gente tem muita coisa por fazer. É um prédio, é ou não é? O prédio em si é a igreja? É? O prédio é a igreja? Não. O prédio não é a igreja. Eu expliquei isso algumas semanas atrás. Agora, onde que a igreja se reúne? Num prédio. Então, nós temos que ter algo decente para as pessoas. Então, tem que ter algo decente para quando o não cristão entrar aqui, ele não ficar nesse calor ridículo que é ali atrás. Para quando ele chegar aqui, ele poder se sentir à vontade, confortável, para focar, para prestar atenção na palavra. Entende? Nós temos kids, não é para os nossos Enzos e Valentinas terem um momentinho de brincar, um cultinho para eles. Não! Nós temos aquilo ali para os pais poderem focar e prestar atenção na palavra aqui, quando quiser. Deixa a criança ali, as profs estão ensinando alguma coisa que nós concordamos, eu passei para elas, eu disse, ó, faz assim. E aí nós temos isso, senão não precisa kids. O ideal é que a criança fique aqui, mas nem todas podem. Nem todas podem, não é isso. Pareceu que eu estou chutando a criança. Nem todas ficam bem, não é confortável para a criança. Cara, qual é a criança que para 1 hora sentada, com a bunda na cadeira, ouvindo um adulto falar? Entende? Nós precisamos ter algo confortável. Nós precisamos pensar, então, no prédio. A igreja não é o prédio, mas o prédio é o que acomoda a igreja. E se é assim, então nós temos que ter algo confortável para o visitante, para o não cristão, para que ele se sinta bem, e a única coisa que confronte ele seja o evangelho. Amém? Tu entende a importância de vir, então, simplesmente vir aqui para fazer um furo na parede? Para vir aqui ajudar o Dilmar a conectar uns fios ali? Entende ou não? Em segundo lugar. Em primeiro lugar, então, Jesus está dizendo que tu precisa amar Ele acima de toda e qualquer coisa. E o teu amor a Ele tem que ser tão maior que o restante parece ódio. Em segundo lugar, nós precisamos de uma disposição voluntária para o sofrimento. Olha o versículo 27. Versículo 27. Jesus vai repetir a frase, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é a cruz? Vamos lá. O que é cruz? É que hoje é modinha, né? Hoje é modinha, tu falar de cruz, tu tatuar uma cruz, tu ter uma cruz aqui, uma cruz no púlpito, é bonitinho. Na época de Jesus, era instrumento de morte. É como se hoje a gente fosse carregar uma cadeira elétrica, uma forca. Quem não tomar a sua cadeira elétrica e não me seguir, não pode ser meu discípulo. A cruz era tu mostrando que tu estava condenado à morte. Que tu já era questão de tempo, era só até o tempo de tu chegar ao local para tu ser morto. Jesus está dizendo assim, tu precisa tomar isso aí e me seguir. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, Jesus está mostrando o quê? Que ele tomou a cruz e está indo. Agora tu tem que fazer a mesma coisa. E vir após mim. Cara, não é não tomar a sua cruz e ir. Entendeu? Não é tu precisa tomar a tua cruz e vai. Não, tomar a sua cruz e ir após mim. Jesus está mostrando, cara, eu estou indo, me segue. Eu estou indo para lá, vamos embora. Eu estou indo morrer. Eu estou indo morrer por vocês. Tu pode fazer a mesma coisa por mim? É isso que Jesus está falando. Eu estou indo morrer.
eu vou morrer por vocês, tá? Eu não preciso morrer, eu não tenho pecado, eu nunca fiz nada de errado, eu nasci, vivi e até agora tô certinho, ó. A lei de Deus para mim tá tudo ok. Eu nunca desobedeci ela, nunca fiz nada de errado, nunca infringi uma lei. Mas eu tô indo morrer por vocês. Eu vou lá morrer por vocês. Tu pode morrer por mim se precisar? É isso que Jesus está falando. Tomar a sua cruz é tu ter uma disposição voluntária para o sofrimento. Jesus renunciou à própria glória dele. Lembram? Semana passada, na série de Natal, eu falei isso. Jesus renunciou, ele abriu mão da própria glória, dos benefícios da divindade. Jesus abriu mão dos benefícios, das glórias de Deus, para vir a este mundo. Ele abriu mão disso, para quê? Para sofrer. Filipenses capítulo 2 mostra para nós que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes veio para quê? Para morte, e morte de cruz. A cruz é o centro da história. A cruz é o centro da história. E Jesus veio para isso. Jesus não veio aqui para passear. Ele não veio matar tempo. Jesus veio com um propósito: morrer. Como? Morte de cruz. A cruz é um instrumento de morte. A cruz é Jesus te convidando: vem morrer. Tu precisa morrer. Tu precisa morrer, só isso. Afinal de contas, a vida cristã, a nova vida é isso. Tu morre para o mundo, tu morre para os teus pecados, tu morre e tu revive com Jesus. Demonstrado no batismo. Tivemos isso no culto de Natal, vocês viram? O batismo ilustra isso. Tu morre para a vida antiga, tu morre para o teu eu anterior e tu revive com Cristo. Tu revive para Cristo. Tu revive para viver com Jesus. Por isso, Paulo pode dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque Ele morreu. Isso é tomar a cruz. Tu percebe como o teu amor por Jesus é tão grande, que a partir de então tu não tem mais opção. Jesus é tudo para ti, a ponto de que tu quer ser igualzinho a Ele, tu imita Ele em tudo, tu segue Ele até na morte. Entendeu? Tu segue Ele, tu faz tudo conforme Ele faz, tu imita Ele. A nossa vida é moldada por Jesus. Aqueles que foram comprados e conquistados por Jesus apresentam a mesma característica que Ele, uma disposição para o sofrimento. Presta atenção, aqueles que foram comprados por Ele, conquistados por Ele, eles vão necessariamente apresentar a mesma característica que o nosso Senhor. Qual é essa? É uma disposição para o sofrimento. Só que a gente está vivendo um evangelho soft. Vamos falar a verdade? Vamos jogar limpo? Vamos ou não? A gente vive um evangelho soft. Cara, a gente vive um evangelho... Tu tem 20 traduções da Bíblia em casa, tu não tem perseguição, tu consegue sair com a tua Bíblia na rua tranquilamente. Nós vivemos ainda numa das maiores liberdades religiosas do mundo, se não a maior. Isso faz com que haja evangelho de tudo que é tipo. Hoje os hereges nem são mais queimados na fogueira. Bons tempos aqueles. Os caras pregam o que quer, blasfemam o nome de Jesus da forma que querem, fazem o que querem. Tem pastor aí transando com o irmão. Vocês viram semana passada o vídeo? O ministro de louvor lá afinando o violãozinho dele. O cara afinando o violão e a esposa do pastor vem e denuncia o próprio marido que estava transando com a esposa do ministro de louvor. Assim, a coisa está desse jeito. A coisa está desse jeito. O que aconteceu? O que aconteceu com a igreja? O que aconteceu que a gente não tem mais uma ardência dolorosa por ver o evangelho genuíno sendo pregado? Por ver simplesmente alguém que abre a Bíblia e diz: Jesus morreu por pecadores. Tem que ter sempre uma invençãozinha de moda, tem que ter uma psicologiazinha atual.
tem que ter uma expressão coach para elevar o ânimo da pessoa, tem que ter sempre alguma coisinha. Não basta a gente ouvir que nós somos pecadores miseráveis e precisávamos de um Salvador. E Ele veio em forma humana nos salvar. Não basta mais. Não é atraente essa mensagem. A gente precisa de algo mais. A gente precisa de alguém que diga que tu é o centro do coração de Jesus, que tu é o bem de Deus. E aí se torna assim um cristão que é acostumado ao conforto. No primeiro sinal de perseguição, de sofrimento, cara, a pessoa abandona Jesus, mas nem pensa duas vezes. Mas nem pensa. A pergunta é, e nós? A gente está vendo o que está acontecendo, eles, mas e nós? Cara, e se hoje o governo, e não vão muito longe, não está tão longe disso, e se hoje o governo estabelecesse uma lei de que falar de Jesus é crime, tu seria um criminoso? Tu iria para a cadeia? Tem pessoas que, cara, viver tranquilamente, porque não fala de Jesus. A questão é, nós estamos em missão. Nós estamos em missão. Isso aqui é uma plantação de igreja. Plantação de igreja não é uma igreja estabelecida que tem seus ministérios redondinhos, funcionando tudo ok. Não! Nós estamos plantando uma igreja. Nós precisamos ir na cara das pessoas e dizer, tu está indo para o inferno se tu não te arrepender. Um pouquinho mais de jeito do que eu, mas talvez tu vai falar com um pouquinho de um jeito mais bonito, mas é isso que nós temos que fazer. Amém ou não amém? Amém. Tu entende isso, gente? E se hoje o governo falasse que está proibido tu falar de Jesus? Está proibido fazer culto? Quantos, de fato, seriam criminosos? Jesus teve essa disposição ao sofrimento. Jesus veio com esse propósito. Ele veio para sofrer. Cara, olha o que fala o livro de Hebreus. Olha só, Hebreus 2, 9 e 10. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento da morte, presta atenção, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Olha isso aqui. Nós não precisamos provar a morte. Jesus provou por nós. O inferno não é mais para nós, porque Jesus suportou o inferno por nós. Versículo 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, presta atenção, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus tem pecado? Jesus tem pecado? Jesus é Deus ou não? Então ele é Deus, ele já é perfeito. Jesus, como homem, não tem pecado, ele é perfeito. Sim ou não? Como é que alguém que é perfeito é aperfeiçoado? Como que alguém que é perfeito é aperfeiçoado? Jesus foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Jesus experimentou, até então era um conhecimento que ele não tinha. Jesus tomou conhecimento de algo que até então ele não tinha, mesmo sendo onisciente, que é o quê? A experiência de sofrer. A experiência de padecer, a experiência de morrer pelo seu povo. O autor da salvação morreu por mim e por ti. Ele teve essa disposição, ele se dispôs desde a eternidade a vir a esse mundo, sofrer, padecer, morrer por nós. E nós? A gente está disposto, cara, a sofrer um pouquinho por ele? A gente está disposto a sofrer por Jesus?
E eu não estou falando sofrer perseguição, sabe? Aquela coisa que a gente vê no Oriente, países que têm perseguição aos cristãos, irmãos sendo mortos. A questão é, e tu está disposto a sofrer um pouquinho? Pouca coisa. Ter que acordar meia hora mais cedo para vir na igreja servir, ter que sair, fazer outro caminho no teu trabalho para poder falar com um não crente, para abastecer o teu carro num outro posto que a gasolina é 3 centavos mais cara, mas que tu está falando com o frentista, está evangelizando ele, tu está disposto a isso ou não? Entende? E nós, cara, nós precisamos entender que com Jesus não tem meio termo. Não tem meio termo. Não existe crente Raimundo com Jesus. Sabe, né? Pegou, né? Crente Raimundo, sabe? Vocês não? Não conhece? Nunca ouviu? Ai, eu tô velho, né? Crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Sério? Vocês não conheciam? Esse crente novinho aí, ó. Cara, isso aqui é crente Raimundo. Jesus não quer isso aqui. Entende? Jesus não quer. Simplesmente, Jesus não quer. Pessoas assim, para Jesus, não servem. Presta atenção. Pessoas assim, para Jesus, não servem. Ele não quer pessoas assim. Ele diz: não pode ser meu discípulo. E agora? Chega na cara do irmãozinho, da irmãzinha e diz: meu irmão, Jesus não te quer. Jesus não te quer desse jeito aí, Jesus não te quer. É uma boa maneira de fazer aconselhamento, né? Vamos instituir isso aí. Meu irmão, sabia que talvez Jesus nem te queira? Já parou para pensar? Talvez Jesus não quer tu. Começar a fazer isso aí. Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. O mínimo que nós podemos fazer é estar dispostos a fazer o mesmo por Ele. É sofrer por Ele. Não viva se dizendo cristão, mas fazendo o que te dá na telha. Não viva dizendo que tu ama Jesus, mas tu fazes sempre o que tu quer. Tu nunca abre mão, sabe? Principalmente quando envolve sofrimento. Se Jesus é Deus e morreu por mim, presta atenção, se Jesus de fato é Deus e Ele morreu por mim, não há sacrifício grande demais que eu possa fazer para Ele. Se Jesus é Deus e ele fez o que a Bíblia diz que Ele fez, cara, não existe, não tem nada que eu possa sacrificar que seja, uau, tu sacrificou muita coisa por Jesus. Tu fez muito. Não, para, tá, chega, não precisa. Tá? Não existe nada grande demais que eu possa fazer que Jesus já não tenha feito. A minha pergunta para ti é: quais os sacrifícios que você não está disposto a fazer por Jesus? O que tu não está disposto a abrir mão por Jesus? Ah, eu não abriria mão disso aqui. Ah, eu não abriria mão de, sei lá, acordar todo dia no mesmo horário. Eu não gosto de acordar cedo. Eu preciso acordar 8, 9 horas da manhã. Acordar às 6? Não, isso eu não posso, não. A tua carreira, tua grande, esplendorosa carreira, o que tu não pode? O que tu não sacrificaria por Jesus? Em terceiro lugar, então, em primeiro, Jesus quer prioridade absoluta e inegociável. Em segundo, disposição voluntária para o sofrimento. Em terceiro, renúncia completa. Olha o versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a alguma coisa, o que é? Oi? A tudo. Que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Não pode. Tem um detalhe aqui, deixa eu explicar para vocês. Provavelmente vocês nunca estudaram grego. O Novo Testamento foi escrito, grande parte, em grego. Vocês sabiam disso, né? Sabe o que quer dizer o tudo aqui no grego? É tudo. É tudo. Já parou para pensar que a tua vida, as coisas que tu possui, os teus bens, teu carro, tua casa, tua roupa, tudo que tu possui,
de certa forma, precisa ser descartável? Já parou para pensar nisso? Que determinadas coisas na tua vida, aquelas que tu valoriza muito, tem coisas na tua vida que tu é muito apegado, tem um valor sentimental, tem coisas... Cara, tudo na tua vida, independente do que seja, as coisas que tu possui, precisam, de certa forma, ser descartáveis? É renunciar a tudo. E se Jesus pedisse para te renunciar a alguma coisa, tu tem que estar disposto a renunciar tudo. Jesus renunciou, lembram? A glória. Ele renunciou à sua glória. Ele saiu do céu. Ele veio para cá. E a gente não renuncia às nossas coisas. A questão é que tudo que nós fazemos por Jesus, nós nunca somos o primeiro a fazer. Tu entende? Quando tu está fazendo algo por Jesus, tu não está fazendo primeiro, porque Ele já fez antes de ti. Quando tu dá algo a Jesus, quando tu abre mão de algo por Jesus, quando tu renuncia a alguma coisa por Jesus, tu nunca é o primeiro a fazer, Jesus já fez antes de ti. Antes que tu faça qualquer coisa, Ele já fez. Tu nunca vai conseguir doar a Jesus mais do que Ele já doou por você. O Dani falou isso um tempo atrás no grupo, cara, aquilo me marcou. Diz, cara, tu nunca ganha de Jesus. Nós estamos falando de generosidade. E não existe nada que tu faça, que tu ganhe de Jesus. Pô, eu abri mão de R$100. Cara, eu abri mão da minha casa. Eu abri mão de casa, carro e mais R$100. Não interessa o que tu faça. Jesus já fez muito mais. Tu nunca vai ganhar dele em generosidade. Nunca. Ele é sempre maior em generosidade. Não há oferta que tu faça que seja maior do que aquele já fez. Que seja maior do que aquilo que ele já te deu. Nós devemos ofertar, lembram? Tempo, talentos, finanças. E nada nunca vai superar o que Jesus já nos deu. Entendeu? Amém ou não amém? Então, dito isso, eu quero dizer aqui 3 perigos de quem despreza essas exigências de Jesus. Anota, faz foto, não sei, dá teu jeito. Primeiro perigo ao desprezar essas exigências de Jesus é menosprezar a pessoa de Jesus. Jesus falou que nós devemos amar a Ele a tal ponto de que o amor aos outros pareça ódio, correto? Sim ou não? Quando tu não faz isso, tu não está amando Ele. Entende? Quando nós não amamos Jesus acima de todas as coisas, primeiro mandamento, lembram? Não terás outros deuses diante de mim. O que é isso? O que a Bíblia chama? Quando nós não amamos Deus, ou não amamos Jesus em primeiro lugar, o que nós estamos fazendo? Idolatrando. Nós estamos idolatrando. Nós pusemos outra coisa nesse altar e estamos adorando a essa coisa. Prestando sacrifício, fazendo com que as nossas disposições, sejam ao sofrimento ou não, tanto aquilo que nós renunciamos ou sacrificamos, sejam essas coisas, e não a Jesus. Nós estamos idolatrando. Então, quando nós não amamos Jesus a tal ponto, de tal maneira, nós somos meros idólatras. Só isso. Esse é o primeiro grande perigo ao desprezar o que Jesus exige aqui. Em segundo lugar, o segundo perigo é desprezar a glória futura. Quando nós desprezamos essa exigência que Jesus está fazendo aqui, nós estamos desprezando a glória futura. Por quê? Porque esse chamado de Jesus é um chamado ao quê? Ao discipulado. Ok? Jesus está fazendo um chamado ao discipulado aqui. Quem quiser ser meu discípulo. Ou seja, o discípulo de Jesus, ele está seguindo Jesus. Jesus, ele inúmeras vezes falou sobre a eternidade. Ele disse, vou para lá vos preparar um lugar. Enfim,
para que onde eu estiver sejais vós também. O discípulo de Jesus está seguindo Jesus para o céu. Entendido? Quando nós desprezamos isso, nós estamos desprezando a glória futura. Quando nós desprezamos o discipulado de Jesus aqui e agora, presta atenção, cara. Eu estou falando da tua vida hoje. Eu não estou falando, sabe, aquela coisa teórica. Eu não estou falando de uma coisa subjetiva. Eu estou falando do teu hoje. Eu estou falando da tua segunda-feira. Da tua ida para o trabalho. Durante o teu trabalho. É na tua rotina. Quando tu despreza esse discipulado por Jesus. Esse amor por Jesus. Essa disposição por Ele. Tu está desprezando a tua vida futura. A glória futura. Porque o teu custo do discipulado não está sendo bem calculado. E é isso que Jesus manda fazer. Ele dá 2 exemplos, é ou não é? Ele dá o exemplo de alguém que vai construir uma torre e de um rei que vai para a guerra. Em todos os 2 casos, ele está dizendo, cara, calcula. Calcula. Vê se é isso que tu quer. Vê se tu tem como. A questão é, nós temos que analisar a nossa vida. Tu tem que calcular a tua vida. Tu tem que sentar e pensar, eu estou vivendo como discípulo? Porque se eu não estou vivendo como discípulo, se eu não estou obedecendo a isso aqui, então não serve para nada. Então eu vou me enlouquecer, eu vou dançar pelado na rua. Entende? Não presta para nada. Ou eu faço como tem que ser, ou eu não faço. Ou isso não é para mim. Tu tem que calcular. Estão entendendo ou não? Sim ou não? Tu calcula. Não avaliar o custo do discipulado. Não avaliar, não pesar a tua recompensa futura. É isso que está acontecendo quando tu despreza esse chamado ao discipulado. E em terceiro lugar, quando tu menospreza, despreza essas exigências de Jesus, tu está idolatrando o teu próprio eu. Jesus quer tudo ou nada, correto? Ele quer tudo ou nada. Eu falei, com Jesus não tem meio termo. Não tem. Ele quer tudo ou nada. A questão é que quando nós renunciamos à nossa vida, quando nós renunciamos a quem nós somos e ao que temos, nós de fato estamos salvando a nossa vida. Tu entende? Cara, Jesus falou isso, olha só. No próprio livro de Lucas, 5 capítulos antes, capítulo 9, ele diz assim, versículos 24 e 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? De que adianta tu dizer a vida inteira, tu nasceu filho de crente e tu morre dizendo que é crente, mas no fim da vida tu chegou na eternidade e tu percebeu que está no inferno. O que adianta? Ou tu vive isso aqui, ou abre mão de tudo e vai fazer exatamente como tu quer. Ou tu vive de acordo como Jesus quer, porque é Ele quem diz como tem que ser. Ou então a gente, cara, fecha as portas, vamos cada um viver sua vida, vamos de fato fazer o que a gente quer, porque afinal de contas, é a idolatria do eu é que mando, eu é que decido, é o que eu quero, são os meus gostos, são as minhas motivações. Tu entende ou não? Não vale a pena a gente viver a vida dizendo que é crente, se não for para viver como crente. O que eu quero que tu entenda aqui é que seguir a Jesus não custa caro. Presta atenção, seguir a Jesus não custa caro, custa tudo. Seguir a Jesus não custa caro, custa tudo. Entendeu? Amém? Tem um comentarista bíblico, ele está comentando o livro de Lucas e ele diz assim, nessa passagem, vir a Jesus significa reconhecer Jesus como o relacionamento preeminente em sua vida. Não é pai, não é mãe, não é filho, não é avó, não é cachorro, não é nada. O relacionamento preeminente na sua vida é Jesus. Então, vir a Jesus significa reconhecer Jesus como relacionamento preeminente, cuja missão custosa determina o caminho da vida do indivíduo, tomar a sua cruz e seguir. E cuja presença tem precedente sobre todas as coisas na vida. É por isso que tu renuncia.
Se tu entender quem Jesus é, o que ele fez e o que ele possui, cara, tu abre mão na hora, não me interessa nada. Ganhar Jesus vale mais do que qualquer coisa. Por isso aquela parábola da pérola de grande valor, entende? Entende? Tu vende tudo que tem, porque tu conquistou, tu chegou aonde tu queria, tu achou o que realmente vale. A vida com Jesus é assim. O verdadeiro amor faz grandes sacrifícios pelo ente amado, porque também exige-se muito desse amor. Jesus, ele fez tudo isso. O mínimo que nós temos que fazer é sacrificar a ele, entregar a ele, é nos doar a ele. E o nosso amor por Jesus, ele é demonstrado por aquilo que nós priorizamos, pelas coisas que nós valorizamos, pelas nossas decisões. Entende? Fica em pé. Nós amamos Jesus. Nós amamos Jesus. E nós queremos muito viver como família que ama Jesus. Nós queremos muito viver como uma família que ama Jesus. É por isso que às vezes o Dani e eu, nós somos uns pastor meio chato, sabe? É um tipo de pastor que tu não vê tanto, é aquele pastor que chega e te fala o que tem que falar na tua frente. O Dani é mais chato que eu sei, mas enfim, não vem ao caso agora. A questão é, por que isso? Cara, porque a gente ama Jesus. E a gente quer que tu ame Jesus. E nós queremos todo mundo ser parecidinho com Jesus. Entendeu? A ideia é o quê? Deus, quando envia o Filho dele para, por meio de Jesus, ter muitos filhos, o texto que nós lemos em Hebreus, é o quê? Jesus tem o Filho dele. O Deus Pai tem o Filho dele. E agora todos os outros filhos, ele quer que sejam parecidinhos com esse filho. Tu entendeu? Ele quer que todos sejam parecidinhos com esse filho. O nosso papel, a nossa função é buscar isso. Quem nos santifica é Deus, mas o esforço pela santificação é nosso. Amém? Pai, nós queremos amar a Ti, ó Deus. Nós queremos amar o Teu Santo Filho Jesus. Ajude-nos, Senhor, para que esse amor não seja um amor meramente teórico. Dá-nos condições, fortalecimento, meios, para que esse amor se resulte, para que ele resulte na prática. Para que seja algo, Senhor, que reflita na nossa vida diária, nossa vida cotidiana. Ajude-nos, Senhor, para que esse amor por Jesus não seja somente algo da boca para fora. Não seja somente algo, Senhor, que está enganando até a nós mesmos. Que nós venhamos amar Jesus de forma que todos que olhem para nós vejam que nós somos pessoas que amam Jesus. Ajude-nos a demonstrar isso em atitudes, que o nosso testemunho seja esse, que as nossas motivações deem prova disso, que nós possamos, Senhor, a cada dia perceber mais isso e buscar mais isso. Ajude-nos, Senhor, a viver de forma que o Senhor se agrade, porque nós temos buscado isso. E que nós possamos, Senhor, viver, como diz o salmista, nisto eu sou justo. Que a nossa busca por Jesus, o nosso amor por Jesus, de fato, torne-nos, Senhor, cada dia mais ávidos por este relacionamento. E que esse relacionamento com Jesus molde os nossos outros relacionamentos, e não o contrário. Que não seja o nosso relacionamento com pai, mãe, com amigos, que venha moldar a forma como nos relacionamos com Jesus. Que não seja o relacionamento com pessoas que nos molde e que nos torne mais ou menos próximos da igreja, mais ou menos servos. Que não seja isso, Senhor. Mas que o nosso relacionamento com Jesus, o nosso amor por Jesus, é que molde a forma como nos relacionamos com o outro. É que molde como nós nos portamos no nosso trabalho. É que molde, Senhor, como nós nos portamos na rua. Que nós venhamos ser diferentes do mundo, porque nós amamos Jesus. E que nós possamos estufar o peito, Senhor, e dizer que nós estamos amando Jesus.
Em nome de Jesus eu te peço.